Prêmio, quem reflete a imagem de Cristo nessa vida. E a pergunta que eu te faço é: você tem refletido a imagem de Jesus? Você tem refletido a imagem de Jesus? Semana passada eu concluí uma série aqui na igreja chamada Ando Devagar porque já tive pressa. E nós vimos aqui que Jacó optou andar devagar, não porque ele estava realmente preocupado com a sua família, não porque ele realmente estava preocupado com os seus empregados, com o seu rebanho. Ele optou andar devagar porque ele estava com pressa de se ver livre do seu irmão. Hoje eu gostaria de começar uma nova série aqui na igreja, chamada Nessa Longa Estrada da Vida, vou correndo e não posso parar. Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. E para esse tema eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículos do 12 ao 16. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. Filipenses, capítulo 3, versículos do 12 ao 16, na versão NVI, vai dizer assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Até aqui, e que o bom Deus nos abençoe com a sua boa palavra. Podem se assentar. Milionário José Rico, uma dupla sertaneja, certa vez, gravou uma música do compositor chamado José Alves dos Santos, que tem como título Estrada da Vida. E as duas primeiras estrofes, Isaac, eu não vou cantar, pode ficar tranquilo, viu? Eu não vou cantar, mas eu vou ler as duas estrofes, porque eu sei que se eu cantar, o Isaac vai tirar sarro da minha cara no final do culto. Diz assim a primeira estrofe: nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. A segunda estrofe vai dizer o seguinte: mas o tempo cercou minha estrada, e o cansaço me dominou, minhas vistas se escureceram, e o final da corrida chegou. O cenário aqui é de um indivíduo que decidiu participar de uma corrida, e na mente desse indivíduo, ele tinha o forte desejo de chegar no final, e não só chegar no final, mas também ser campeão. Mas no decorrer do percurso, algo aconteceu que acabou gerando cansaço extremo neste homem, acabou atrapalhando ou prejudicando a sua visão, como também acabou fazendo ele pensar em desistir. E nós vimos aqui que ele acabou desistindo. Nós não sabemos o porquê, mas a corrida para esse homem acabou antes dos demais.
Será que é isso que Paulo está querendo nos ensinar aqui? Que a vida cristã é uma corrida e durante o percurso situações difíceis vão acontecer, que vão gerar em você um cansaço extremo, vão atrapalhar a sua visão, vão fazer você desistir, e não tem problema nenhum você desistir. É assim mesmo, a vida é assim. Será que é isso que Paulo está querendo nos ensinar aqui? É claro que não. O mesmo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele vai dizer: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando vocês forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Nenhum percalço nessa corrida é maior daquilo que você pode suportar em Cristo Jesus. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Essa semana eu vi uma entrevista de um piloto de automobilismo chamado Tony Canaan, no programa Flow. Esse programa ele é transmitido pelo YouTube. E nessa entrevista muitas perguntas foram feitas a este piloto e uma delas foi esta: Tony, é verdade que para ser piloto de automobilismo a pessoa precisa ser egoísta? E ele respondeu: não precisa ser egoísta, mas com certeza aquele que se torna um piloto, ele também se torna egoísta, porque nós treinamos de 10 a 12 horas por dia, todos os dias da semana, e esse conceito é inculcado em nossa mente. Existe um pódio, e neste pódio existe o primeiro lugar, e só uma pessoa pode chegar ali. Este conceito é inculcado todos os dias na nossa mente em relação ao esporte, mas infelizmente este conceito acaba sendo levado para dentro da nossa casa, para o nosso meio social, e sim, nós nos tornamos egoístas. E pasmem, Tony Canaan, está lá no YouTube, você pode assistir. No finalzinho da resposta, ele diz o seguinte: Ayrton Senna, o grande ídolo no Brasil, foi o cara mais egoísta que eu já conheci. Será que é isso que Paulo está querendo nos ensinar aqui? Que a vida cristã é uma corrida e para ser campeão você precisa ser egoísta? Será que é isso que Paulo está se esforçando para nos ensinar aqui? É claro que não. Paulo ele escreveu 13 cartas e você não vai encontrar na teologia de Paulo este conceito sendo ensinado. Paulo, tudo que ensinou, ele viveu, e você não vai encontrar na vida de Paulo este conceito sendo colocado em prática. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vamos encontrar o autor ali de Eclesiastes, no capítulo 4, versículos do 9 ao 12, dizendo: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois homens conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O próprio Jesus vai reafirmar isso no Novo Testamento, lá em João capítulo 13, versículo 35, quando ele diz: e o mundo saberá que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, se vocês cuidarem uns dos outros, se vocês protegerem uns aos outros, se vocês zelarem uns pelos outros. No cristianismo, esse conceito, egoísmo, ele é refutado. Voltando aqui para o texto, em Filipenses capítulo 3, Paulo vai apresentar de forma breve, mas extremamente profunda,
uma autobiografia. E nessa autobiografia, o teólogo Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte: na primeira perícope do capítulo, vimos Paulo como o contador que descobriu novos valores depois do seu encontro com Jesus Cristo. Na segunda perícope, na seção em questão, o vemos como um atleta, cheio de vigor espiritual, avançando para a linha de chegada da corrida cristã. Na última perícope que nós vamos ver semana que vem, veremos Paulo como estrangeiro, cuja cidadania encontra-se no céu e que aguarda a vinda de Jesus Cristo. Em cada uma dessas experiências, o apóstolo coloca em prática a disposição espiritual. Observa as coisas da terra do ponto de vista de Deus. Em decorrência disso, não se perturba com o que ficou para trás, nem com o que está ao redor ou adiante dele. As coisas não o privam de sua alegria, porque sua alegria estava em Cristo, apenas em Cristo. A pergunta que eu te faço nessa noite é: a tua alegria está em Cristo, apenas em Cristo? Porque se ela não tiver em Cristo, apenas em Cristo, sim, no decorrer da corrida, vão acontecer coisas que vão entristecer você. Sim, vão acontecer coisas que vão machucar você. Sim, vão acontecer coisas que vão desanimar você. E se a sua alegria não estiver em Cristo, apenas em Cristo, você vai ficar pelo caminho. E é bom deixar claro aqui, que Paulo não está falando sobre salvação. Quando nós olhamos para os escritos de Paulo, nós vamos ver essa linha bem clara: uma vez salvo, sempre salvo. Paulo aqui em Filipenses capítulo 13, ele não está falando sobre salvação. Eu também creio nisso. Uma vez salvo, sempre salvo. Paulo, ele está falando sobre o propósito da vida, o propósito dessa corrida chamada vida cristã. E ele vai deixar bem claro que sim, um salvo pode não viver o propósito para o qual ele foi criado. E por não viver o propósito para o qual ele foi criado, ele vai sofrer consequências disso. Assim como uma pessoa que vive o propósito para o qual ela foi criada, recebe o prêmio no dia do juízo final. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Ontem, na Central Jovem, eu preguei aqui para os jovens, e eu falei sobre uma vida com propósito, e não tem nada a ver com o livro do Rick Warren. E ontem à noite eu tive a oportunidade de dizer para os jovens que uma vida com propósito, ou vivemos com propósito, quando trabalhamos para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Vivemos com propósito quando trabalhamos naquilo que Deus tem trabalhado. A boa obra que Deus começou na tua vida, na minha vida, Ele é fiel para cumprir. Mas que boa obra é essa? É a boa obra da reconciliação, nem mais nem menos. É essa boa obra que Jesus veio fazer na terra. Jesus pisou nessa terra para reconciliar o homem com Deus, o homem consigo e o homem com seu próximo. E é para essa boa obra que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para trabalhar como igreja na reconciliação do homem com Deus, do homem consigo e do homem com seu próximo. Uma vida com propósito. Vivemos com propósito quando sim participamos daquilo que Deus está fazendo através da sua igreja. Não existe cristão vivendo de forma isolada. Ser cristão é estar disposto a viver em comunidade. Então, quais são os elementos essenciais para vencer a corrida e um dia receber a recompensa prometida? Quais são os elementos principais ou essenciais para vencer a corrida e um dia receber a recompensa prometida? Em primeiro lugar, é a insatisfação. Atente para o que diz o versículo 12 e o versículo 13.
não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. É evidente que Paulo, ele estava satisfeito com Cristo, mas ele não estava satisfeito com a sua vida cristã. O versículo 12, o versículo 13 vai deixar isso claro. Paulo, ele não estava satisfeito com a sua vida cristã. Eu tenho certeza que se Paulo se comparasse a um cristão do seu tempo, ele teria muito que se orgulhar, porque nenhum cristão do seu tempo viveu o que ele viveu, as experiências que ele experimentou com Cristo. Eu tenho certeza que se Paulo se comparasse aos cristãos de todos os tempos da história da igreja, ele tinha muito que se orgulhar, porque nenhum cristão da história da igreja viveu, vive e viverá as experiências que Paulo viveu com Cristo. Mas Paulo, ele não fez isso. Ele não se comparou com os seus irmãos na fé, ele se comparou com Cristo. E ao se comparar com Cristo, ele percebeu que ele tinha muito que melhorar, ele tinha muito que crescer, ele tinha muito que desenvolver, ele tinha muito que amadurecer. Eu tenho certeza que se você se comparar comigo, você vai sair daqui com o seu coração cheio de orgulho, porque com certeza você é muito melhor do que eu em muitas coisas. Eu tenho certeza que se eu me comparar com os mendigos que vêm aqui na quarta-feira, eu vou sair com o meu coração cheio de orgulho, porque eu julgo ser melhor do que eles. Um dia eu tomei uma bronca do missionário Diego, da Junta de Missões Nacionais, lá na Cristolândia. Ele chegou para mim e disse: Tiago, tu te julga melhor do que esses homens. Eu disse: eu não me julgo, eu sou igual a eles. Não, você se julga melhor, porque você não ouve eles, você só quer dar conselhos. Você está numa posição superior a eles. Eu tenho certeza que se eu me comparar a esses homens, eu vou sair daqui com o meu coração cheio de orgulho. Mas o desafio aqui nessa noite é não olharmos uns para os outros, mas olharmos para Cristo. Porque se nós olharmos para Cristo, nós vamos perceber que existe muito que melhorar. Existe muito que crescer, existe muito que desenvolver, existe muito que amadurecer, independentemente da tua idade ou do teu tempo de cristão. Meu irmão, minha irmã, a corrida ainda não acabou. Enquanto a vida, a corrida, e você tem muito que crescer, se você se comparar a Cristo Jesus. Quando fazemos uma autoavaliação, corremos o risco de cair em dois extremos. O primeiro extremo é considerar-se melhor do que se é. E o segundo extremo é considerar-se pior do que se é. Paulo não se enganava a respeito de si mesmo. Ainda precisava prosseguir a fim de conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Uma insatisfação divina é essencial para o progresso espiritual. Se você nessa noite está na zona de conforto, saiba disso, há muito ainda o que aprender, há muito ainda o que crescer, há muito ainda o que desenvolver, independentemente da tua idade, porque Paulo está desafiando você, não a se comparar aos outros, mas se comparar a Jesus. Quais são os elementos essenciais para vencer a corrida e um dia receber a recompensa prometida? Em segundo lugar, foco. Na peça aqui, várias vezes na música se usou a palavra foco. Olha só o que diz o versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa
faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Uma coisa faço. Esta é uma expressão importante para a vida cristã, para a corrida da vida cristã. Jesus, ao conversar com o jovem rico, no final da conversa, Jesus olha com compaixão para aquele jovem e diz para aquele jovem: uma coisa te falta. Jesus, ao conversar com Marta, depois de Marta externar a sua indignação em relação a Maria, como, Senhor, isso pode estar acontecendo enquanto eu estou trabalhando, a minha irmã está aí aos teus pés sem fazer nada. Jesus olha com compaixão para Marta e diz: Marta, Marta, pouco é necessário, Marta, ou mesmo uma só coisa é necessária. Logo após curar um cego de nascença, este cego sai gritando por aí, feliz da vida, usufruindo daquilo que ele nunca havia usufruído, que era enxergar o mundo. Os religiosos vão atrás daquele cego, começam a fazer perguntas para aquele cego, e aquele cego olha para aqueles líderes e responde: não sei nenhuma das respostas para as perguntas de vocês, mas uma coisa eu sei. Antes eu era cego, mas agora vejo, porque este Jesus me curou. O Salmo 27 vai dizer: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Uma coisa, foco. Antes do famoso incêndio de 1871 na cidade de Chicago, o evangelista Moody, ele era envolvido com muitas coisas. Promotor da escola bíblica dominical. Ele era o grande divulgador da escola bíblica. Ele participava de uma instituição chamada Associação Cristã de Moços. Ele era envolvido com vários eventos de evangelismo, entre outras coisas como ação social, plantação de igreja e etc. Depois do incêndio, Moody entendeu que ele precisava focar em uma coisa apenas, e ele focou no evangelismo. E hoje nós sabemos que ele é o pai do evangelismo, ou um dos pais do evangelismo. Anderson, o líder da Jocum que falou aqui, Anderson e eu, nós conhecemos um rapaz que nós o apelidamos de onipresente. Este rapaz está em todos os lugares da face da terra, fazendo todas as coisas. Hoje ele está em Porto Alegre, amanhã ele está no Nordeste, hoje ele está no Brasil, amanhã ele está na Argentina, hoje ele está trabalhando com um projeto com crianças, amanhã com idosos. Quando você acha que ele chegou, na verdade ele já foi. Foco, falta de foco. Conversando com esse rapaz uma vez, eu disse para ele: você não tem fruto em suas ações, porque você não dá sequência. Quando eu assumi o ministério aqui da Igreja Batista Central em Porto Alegre, uma coisa eu decidi em meu coração: que neste lugar, se depender de mim, eu vou ficar anos aqui, porque eu quero focar aqui, eu quero colher frutos neste lugar. Foco. Qual o propósito para o qual você foi criado? Qual o propósito que te mantém na corrida da vida cristã? Qual o propósito? Há 2 anos atrás eu comecei a correr. Até conversei com o Zé sobre isso, né, Zé? Parei um tempo, mas estou voltando. E na minha conversa com o especialista da área, eu disse: eu gostaria de um treino para me ajudar. Ele olhou para mim e disse: qual o propósito da corrida? Eu quero um treino. E ele disse: qual o propósito? Eu disse: como assim qual o propósito? Se você quer correr de forma amadora, o treino é um. Se você quer correr apenas para manter a saúde, o treino é outro. Se você quer correr em alto rendimento, o treino é outro.
Foco, nós precisamos determinar, ou melhor, precisamos descobrir qual é a nossa posição em Cristo Jesus, para poder trabalhar nessa posição até o fim. Os vencedores são os que se concentram e mantêm os olhos fixos em seu objetivo, sem deixar que coisa alguma os distraia, disse Warren Wiersbe. Dedicam-se inteiramente ao seu chamado. Quando eu li essa frase, eu lembrei de Neemias. Deus chamou Neemias para um grande projeto, reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias, sim, Senhor, pode contar comigo. Neemias arregaçou as mangas e foi ao trabalho. E quando ele começou a trabalhar, não demorou muito, os opositores apareceram dizendo: Neemias, para o que você está fazendo, queremos conversar com você. Neemias disse: eu não vou parar o que eu estou fazendo, porque eu fui chamado pelo meu Deus para um grande projeto, e eu não tenho tempo para vocês. Eu preciso concluir aquilo que o bom Deus confiou a mim. Quais são os elementos essenciais para vencer a corrida e um dia receber a recompensa prometida? Em terceiro lugar, direção. O mesmo versículo 13 vai dizer: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Paulo não está sugerindo aqui que devemos esquecer o passado, até porque nós sabemos que isso é impossível, a não ser que você tenha uma doença que te leve a isso. Paulo está querendo nos ensinar aqui que o passado não pode ditar os nossos passos. O passado não pode ditar os nossos passos. Existem pessoas que são escravas do passado. Certa vez alguém disse: é impossível mudar o passado, mas mudar seu significado é algo que se pode fazer. É algo que se pode fazer. Semana passada nós tivemos um curso de aconselhamento bíblico aqui na igreja. E nós aprendemos que o papel do conselheiro não é mudar as circunstâncias que o seu aconselhado está vivendo em primeiro momento. Não é o nosso papel. Todo cristão é um conselheiro, segundo a palavra de Deus. E o nosso papel como conselheiros, em primeiro lugar, não é mudar as circunstâncias das pessoas que nos procuram pedindo ajuda, mas sim ajudá-las a reagir de uma forma que Deus seja glorificado. Independentemente da situação em que elas estão vivendo, o nosso papel é ajudar as pessoas que estão sofrendo a reagir de uma forma que Deus seja glorificado. E a pergunta que eu te faço é: quem tem dirigido a tua vida? Quem tem dirigido os teus passos nessa corrida? É o passado? É o teu coração? Coração que Jeremias vai dizer que é enganoso, é obstinado, é doente. Coração que Jesus vai dizer lá em Marcos capítulo 7, versículo 20, que é incurável. Quem tem ditado os teus passos, quem tem te dado direção nessa corrida, é uma instituição, são pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Quem tem dirigido você nessa corrida? Quais são os elementos essenciais para vencer a corrida e um dia receber a recompensa prometida? O primeiro elemento é a indignação, o segundo elemento é o foco, o terceiro elemento é a direção e o quarto elemento é a determinação. Versículo 14, ele vai dizer o seguinte: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O termo usado aqui é prossigo, e este termo no seu original significa esforço extremo. Quando Paulo escolheu essa palavra prossigo, ele tinha em mente um esforço extremo. Nós precisamos lembrar que Saulo, antes de Cristo,
Ele era um perseguidor implacável da igreja do Senhor Jesus Cristo. Antes de Cristo, Saulo era um homem extremamente dedicado em calar a voz dos seguidores do caminho. Antes de ter um encontro com Cristo, Saulo não media esforços para cumprir a sua missão. Este era Saulo. Porém, logo após o encontro com Cristo, o nome de Saulo foi trocado para Paulo, mas uma coisa não trocou na característica deste homem: ele continuou não medindo esforços para cumprir a sua missão. Missão que agora era viver para Cristo e fazê-lo conhecido. Paulo não mediu esforços em conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. O comentarista vai dizer que os gregos costumavam usar este termo para descrever um caçador perseguindo avidamente a presa. Que termo? Prossigo. Um indivíduo não se torna um atleta vencedor ouvindo palestras, lendo livros ou torcendo em jogos. Antes, o atleta bem-sucedido entra no jogo e se mostra determinado a vencer. E o comentarista vai dizer: sem esforço não há vitória. Sem esforço não há vitória. Meu time foi campeão gaúcho ontem. E nessa semana, o meu time contratou um lateral direito. Lateral que já passou algumas vezes pelo Grêmio. Em uma das suas entrevistas, ele disse o seguinte: se for necessário colocar o meu rosto na chuteira do adversário para impedir um gol, eu vou fazer. E isso não é apenas da boca para fora, porque eu já fiz. Quando eu entro em campo, eu dou a minha vida pelo meu time. Se for precisar jogar minha cara na chuteira do adversário, eu vou fazer. Porque o meu time, ele vale muito, a vitória vale muito para mim, e eu não meço esforços para isso, para o bem do coletivo. O comentarista vai continuar dizendo: aliás, não seria maravilhoso se os cristãos demonstrassem tanta determinação em sua vida espiritual, quanto demonstram no Facebook, no Instagram, defendendo causas que não é a causa de Cristo? Quando vão à academia, quando jogam futebol, quando saem para passear. Imagina se os crentes vivessem da mesma forma como vivem para esse mundo. Com certeza, as coisas seriam diferentes. Quais são os elementos essenciais para vencer a corrida e um dia receber a recompensa prometida? Por último, disciplina. Disciplina em obedecer a Cristo, a palavra de Cristo. Disciplina em não burlar as regras. O versículo 15 e 16 vão dizer assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. No versículo anterior, 14, 13, se eu não me engano, vai falar sobre um tribunal. Nos jogos gregos, os juízes eles eram bem rígidos em relação às regras. Um atleta burlou a regra, ele era desclassificado. Ele não era, ou melhor, ele não perdia a sua cidadania, mas ele era desclassificado. Paulo, ele tinha em mente isso, quando ele falou sobre um tribunal. O atleta de Cristo, quando burla uma regra, ele não perde a sua cidadania, mas ele deixa de ter o privilégio de participar desse jogo, ele deixa de ter o privilégio de receber um prêmio. É sobre isso que Paulo está falando aqui, que nós precisamos nos disciplinar em obedecer a Cristo em todo momento. Paulo vai dizer que um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, o incrédulo para receber a condenação, o crente para receber um prêmio, desde que cumpriu o seu propósito para o qual ele foi criado.
Hoje, eu tive uma das melhores experiências da minha vida cristã. Isso aconteceu em um velório, no velório da irmã Dúnia. Há 4 anos atrás, essa irmã chegou aqui, em Porto Alegre. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, e no primeiro dia que eu vi essa irmã, eu abri Jeremias capítulo 29, versículos do 4 ao 11, e eu compartilhei esse texto com essa irmã. Eu disse para a Dúnia: Dúnia, a sua pátria não é a Venezuela, porque ela veio da Venezuela. A sua pátria não é a Colômbia, porque ela morou na Colômbia. A sua pátria não é o Brasil, país onde você está hoje. A sua pátria é os céus. Então viva como uma cidadã dos céus aqui entre nós. Obedeça ao Senhor Jesus enquanto você estiver aqui. Seja um bom testemunho neste lugar, como também persevere, porque vai valer a pena. Irmã Dúnia, durante esses 4 anos, ela obedeceu a Cristo. Durante esses 4 anos, ela testemunhou sobre Cristo. Ela testemunhou aqui nessa igreja, ela testemunhou para os seus vizinhos aqui em Porto Alegre, ela testemunhou lá em Erechim, ela testemunhou por onde ela passou, como ela também perseverou. Hoje eu tive a oportunidade de fazer o sepultamento dessa irmã e dizer: Dúnia está na sua pátria, Dúnia está em casa. Hoje Dúnia está em casa. Hoje Dúnia está diante de Deus, recebendo o prêmio tão merecido dessa mulher que correu a corrida da vida cristã e foi campeã. Todos nós sabemos aqui, quem conhece Dúnia sabe, que o amor dela era o evangelismo. Ela não perdia a oportunidade de evangelizar. Na hora do sepultamento, estava eu, filho dela Samuel, Evelyn, as 2 netinhas, uma filha da Dúnia, o marido da Dúnia. Nós estávamos ali, a chuva caindo, o sepultamento não foi feito dentro de uma capela, o Ebley estava junto, e para nossa surpresa, os coveiros começaram a chegar perto, o rapaz da funerária começou a chegar perto, o guarda ali do cemitério começou a chegar perto, e começaram a ouvir o Evangelho, e no final, algumas pessoas entregaram a sua vida a Cristo. Até no seu sepultamento, Dúnia cumpriu a sua missão. Você tem cumprido a sua missão? Você tem cumprido o propósito para o qual você está correndo essa corrida da vida cristã? Eu quero concluir essa mensagem dizendo: nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Sim, percalços vão acontecer que vão entristecer você. Sim, percalços vão acontecer que vão machucar você. Sim, percalços vão acontecer que vão entristecer você. Sim, percalços vão acontecer que vão fazer você pensar em desistir. Mas Deus não nos projetou para isso. Deus nos projetou para sermos campeões. Deus nos projetou para recebermos este prêmio. E este prêmio é para todos. Não existe um só vencedor, mas sim todo aquele que obedeceu ao Senhor, todo aquele que não cair na sua zona de conforto, todo aquele que focar no propósito para o qual foi criado, todo aquele que for dirigido pelo Espírito Santo, todo aquele que for determinado, todo aquele que for disciplinado, receberá o prêmio. E você está disposto a receber esse prêmio? Ou nessa noite você chegou aqui disposto a desistir?